Queridos, eu tenho um apego especial, eu tenho um carinho especial pelas nossas bases do cristianismo, pela base do cristianismo. É preciso que nós saibamos essas bases. É preciso que nós tenhamos essas raízes. Ontem eu estava conversando com a Esther, aí eu falei para ela algo mais ou menos assim: Esther, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não tem um planejamento, quem não sabe do caminho que deve seguir, acaba pegando qualquer caminho, porque ela não sabe diferenciar se um caminho é bom de um caminho mau. A mesma coisa nós podemos aplicar em relação à nossa vida cristã, queridos. É fundamental que nós saibamos as nossas raízes. E um dos pontos fundamentais, vamos lá de fundamento, um dos fundamentos da nossa fé é isso aqui, é a justificação. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas aí vem o ponto, aí vem um grande ponto. O que é justificação? O que é justificação? Quando eu estou dando aula para os meninos, eu faço essa mesma pergunta: o que vocês acham que é justificação? Só que eles têm a faixa de 8, 9 anos, 10 anos. Claro que eles vão responder o quê? Não sei, não tenho a mínima ideia. Só que qual é o problema? Às vezes nós perguntamos para os crentes de 20, 25 anos de igreja, 30 anos de igreja, 10 anos de igreja que seja, o que é justificação? Não sei, não tenho a mínima ideia. Queridos, justificação é a base do porquê nós temos paz com Deus. Coloquei aqui 2 perguntas motivadoras aqui para nós. Por que somos aceitos por Deus? Por que podemos ter paz com Deus? Pensa só, a gente olha o Velho Testamento todo. A gente pode dizer que aquele povo do Velho Testamento tinha paz com Deus? Eles não tinham paz com Deus. Nosso Deus tolerava eles. Vamos dizer assim que nosso Deus, a gente vai ver isso mais para frente. Nosso Deus tinha uma certa convivência, mas era uma convivência distante. O homem estava em guerra com Deus. Desde quando o ser humano saiu lá do jardim do Éden, desde quando nós fomos expulsos, o homem está em guerra com Deus. Esse é o estado natural das coisas, o homem em guerra com Deus. A palavra do Senhor fala que não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Como já falaram outros pastores, já vi outros pastores falando, e é algo que impacta, mas é verdade. Queridos, ninguém que está aqui nessa sala, ninguém que está aqui nesse templo, queria Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Não, pastor, que isso? Nunca fui inimigo de Deus. Era. Essa é a nossa origem, essa é a nossa natureza. O homem caído é inimigo de Deus. Tudo que o homem faz, tudo que o homem busca no seu estado natural é maligno. Até mesmo quando o homem tenta fazer algo bom no seu estado natural, ele se direciona para o mal. O homem natural é mau, é maligno. E qual é o destino daqueles que são maus? O inferno, o lago de fogo, na verdade, a nossa máxima punição. Pois todos pecaram e destituídos e longe e afastados estão da glória de Deus. E qual é o destino daqueles que estão afastados, daqueles que estão longe da glória de Deus? A segunda morte. Qual que é a segunda morte? Lago de fogo. Esse é o destino do homem natural. Esse é o destino do homem sem Deus. Esse é o destino do homem que segue os seus caminhos naturalmente. Lembra lá da música do Raul Seixas? E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. É o homem natural. Ele finda dando em lugar nenhum. Ele finda dando em lugar nenhum não. Ele finda dando num lugar de morte.
E queridos, se não houvesse nenhuma interrupção nessa história, se não tivesse uma intervenção divina, nós continuaríamos indo para este caminho de morte. Vamos ler agora aqui Romanos 4, do 1 ao 5. Fala assim, ó. Acompanhe comigo aí, está aí na tela. Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho. Atenção aqui, ó. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da fé em Deus, que declara justo os pecadores. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando, olha, todos nós éramos ímpios. Todos nós éramos ímpios. E se a gente, pelo nosso próprio esforço, conseguisse algo, não haveria mérito algum. Porque as nossas obras são falhas. Em outras palavras, ele está dizendo, nada do que poderíamos fazer iria nos fazer justos. Nada. Então, da onde que vem essa justiça? Essa justiça vem de Deus. Aí do seu lado, querido, aí do seu lado está uma pessoa justa. Eu não costumo fazer isso, né? Mas estamos pegando novos hábitos. Olhe para a pessoa do seu lado aí e diga, você é uma pessoa justa. Você olhou para a pessoa do seu lado e falou para a pessoa do seu lado que ela era uma pessoa justa. Só que o que acontece? O ser humano ele tem uma lógica muito básica. O que é ser justo para o ser humano? É alguém que faz boas obras. É alguém que faz coisas boas. Só que com certeza, a pessoa que está do seu lado, assim como você, faz coisas boas e faz coisas ruins. Então como pode essa pessoa que faz coisas boas e faz coisas ruins ser justa? Esse é o grande conflito que tem na cabeça dos seres humanos, quando a gente se depara com a questão da justiça de Deus. É o grande conflito que tem entre fé e performance. O que acontece? Nós, seres humanos, somos educados dessa maneira. Pessoa justa é alguém que faz obras justas. Pessoa justa é alguém bom. Diante de Deus a gente tem essa mesma noção. Por quê? Foi isso que nós herdamos lá do judaísmo. O judaísmo tinha lei. O que era uma pessoa justa para um judeu? Era alguém que cumpria a lei. Só que alguém consegue cumprir toda a lei? Pergunto a vocês. A lei tem 613 mandamentos. Ninguém consegue cumprir toda a lei. E para completar, tinha mais um problema. Pois todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você poderia guardar 612 mandamentos, mas se você caísse em um, você se tornava culpado de todos. Ou seja, na velha aliança era impossível haver justos. E nós pegamos essa lógica e transportamos para a nova aliança. Mas não é assim que funciona a nova aliança. Na nova aliança, não importa as obras que você faz. Quem lhe declara justo é Deus. Pastor, ainda sou cheio de pecado, ainda estou cheio de problema. Mas com base na nossa fé em Cristo Jesus, Deus declara uma pessoa culpada como não culpada. É isso que é justificação. Quando Deus declara uma pessoa culpada como não culpada. Justificação, tornar-se justo. Queridos, isso é uma das bases do cristianismo. Porque qual é o problema? Nós nos esquecemos disso na nossa prática. Eu não estou falando do conceito de justificação. Eu estou falando da ideia, da essência. Nós queremos ganhar o mundo.
Nós queremos ter uma vida cristã baseada na lei. Como assim baseada na lei, pastor? Eu não sigo lá eu não estou presa lá no Velho Testamento. Não é isso. É baseado em comportamentos, baseado em obras. Eu vou ter que jejuar para Deus agir na minha vida. Eu vou ter que orar. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Nada do que você fizer vai mudar o que Deus já determinou para a sua vida. Pastor, isso é um absurdo, não pode falar isso. Mas é a verdade, é a Bíblia. Só que o que acontece, isso causa choque na gente. Porque a gente sempre foi ensinado desde pequenininho que nós temos que conquistar o amor de Deus. Nós temos que obedecer, porque se não obedecer, nós vamos para o inferno. Nós não obedecemos porque amamos a Deus, obedecemos por medo do inferno. Eu estou passando por prova, estou passando por luta, porque eu pequei, eu errei, eu vou ser punido. Essa é a lógica da velha aliança, queridos. A nova aliança é diferente. Deus declara uma pessoa culpada como não culpada. Isso é justificação. Eu sei que você peca, eu peco, nós pecamos, nós erramos. Mas quando Deus olha para nós, Ele não vê um pecador, Ele vê um filho amado, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Por causa do sacrifício de Cristo Jesus, Deus declara uma pessoa culpada como não culpada. E nós temos que romper essa mentalidade desse jugo pesado que tem sobre nós. Eu tenho que fazer certo, eu tenho que fazer certo, eu tenho que fazer certo, eu tenho que fazer certo. Lembra lá? Jesus falou que peguem meu fardo, peguem meu jugo, que o meu jugo é leve. Agora, como uma pessoa que vive todo o tempo pressionada, como se fosse atacada, como se Deus quisesse puni-la, vai ter paz? Por isso que tem milhares de cristãos que se desviam, que saem da igreja frustrados, amargurados, porque não entenderam que não é por nada que ela vai fazer que vai purificar ela. Cristo já nos purificou. Cristo já nos purificou. A gente está falando de justificação, e agora a gente vai ver o que é justiça. Fala assim, conforme o dicionário bíblico ali: justiça, no sentido amplo, estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus, doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus, integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimento e ação corretos. No sentido restrito, fechado, dá a cada um o que é devido. Vamos focar aí no sentido amplo. Estado daquele que é como deve ser. Queridos, quando o apóstolo Paulo escreve que nós somos justificados por Deus, ele está falando o quê? Deus nos restaurou para aquilo, como posso falar assim, para aquilo que nós deveríamos ser de fato, para o nosso estado original, mas não o nosso estado original pecaminoso, mas o estado para o qual Ele nos criou. Justificação, então, é quando Deus me pega, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu tendo erros, me purifica com o sangue de Jesus e me declara como não culpado. A partir desse momento que eu sou declarado como não culpado, eu passo a ter o estado original para o qual Deus me criou. Então, respondendo aquelas perguntas lá do início, por que nós somos aceitos por Deus? Por que nós hoje temos paz com Deus? Porque nós fomos justificados. E o que é ser justificado? É quando eu, mesmo em pecado, mesmo tendo pecados ainda, melhor falando, quando eu mesmo tendo erros, mesmo tendo falhas, sou declarado por Deus, e exclusivamente por Deus, como não culpado. Não é por nada que você faça, volto a insistir isso. Não é por tantos jejuns que você faça, não é por tantas orações, não é por tanto N coisas que nós pensamos que a gente pode fazer algo para Deus. Não é por nada disso. É por causa da nossa fé em Cristo Jesus
que nós somos declarados como não culpados. E a partir do momento que nós somos justificados, a partir do momento que nós voltamos para o nosso estado original para o qual Deus nos criou, automaticamente, querido, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos sendo transformados para atingir esse estado do homem perfeito, conforme Deus queria que nós fôssemos. Então, recapitulando de novo, o que é justificação? Nós não podemos esquecer disso, faz parte da nossa base como cristão. Justificação é quando eu mesmo tendo erros, através da minha fé em Cristo Jesus, mesmo ainda tendo pecados, eu sou declarado como santo, eu sou declarado como justo. E por causa dessa minha nova condição, eu posso estar em paz com Deus. Eu posso novamente ter um relacionamento com Deus. Eu posso novamente, de fato, ser amigo de Deus, que era o nosso estado original. Quando Deus nos criou lá no Éden, Ele nos criou para sermos seus amigos. Mas por causa do pecado, ficamos imundos, fomos afastados. Mas por causa da justificação, Deus novamente nos declara como não culpados e nos atrai para Ele. Como fomos justificados? Romanos 3, versículo 21 ao 24. Fala assim: mas agora, já para por aí, está destacado no vermelho. Agora, você não vai ser justificado quando você ascender aos céus, quando você morrer. Porque às vezes alguns cristãos têm essa mentalidade: não, eu vou ser transformado, eu vou ser perfeito, eu vou ser isso, eu vou ser perfeito a partir do momento que eu for aos céus, que Jesus me transformar, quando eu ascender, tudo e tal. Não, apóstolo Paulo fala o quê? Agora. Isso é a partir de agora, queridos. A nossa transformação não vai começar lá no céu, a nossa transformação começa agora. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Ou seja, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é mediante as suas obras, não é mediante jejum, não é mediante oração, não é mediante batismo, não é mediante qualquer outra coisa que você vai ser purificado, que você vai ser justificado. Não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você é uma pessoa de boa índole, etc. É mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo a gente sabe desde pequenininho, é sempre citado, só que a gente sempre para nele. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas tem uma continuação esse versículo: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não é por obras, não é por nada que você faça, é mediante a fé na redenção de Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como assim? Vocês lembram que eu estava falando do Velho Testamento? Que Deus tolerava? Imagina a seguinte forma: era como se você tivesse uma camisa branca e você manchasse essa camisa. Só que ao invés de lavar a camisa, o que acontecia? Pegava um pano, um retalho e colocava por cima da camisa. O pecado ainda continuava lá, a mancha ainda continuava lá, mas agora ela estava com uma aparente limpeza. Era assim que funcionava no Velho Testamento, dessa forma. Então a gente pode dizer que o que acontecia? Deus apenas tolerava,
ainda tinha uma certa tolerância em relação aos pecados. Eles existiam lá, porque havia apenas sacrifícios imperfeitos, que eram os sacrifícios dos animais. Mas o que acontece? Deixando impulsos pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Mas quando entrou no Novo Testamento, a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós não apenas escondíamos o nosso pecado. Através da justificação, nós éramos de fato limpos do pecado. Nós éramos de fato livres do pecado. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, como fomos justificados? Como fomos limpos? Através da morte de Cristo Jesus. Então, voltando, o que é justificação? É quando alguém é declarado inocente, é declarado limpo, é declarado justo, mesmo ainda sendo pecador. De que forma isso aconteceu na nossa vida? De que forma nós podemos ser justificados? Através da morte de Cristo Jesus. Mas isso é algo automático? Não. Eu preciso crer nisso. E eu preciso viver de acordo com isso. Como é viver de acordo com isso? É não querendo conquistar as coisas através das minhas boas obras, através das minhas ações. Não é colocando a minha esperança nessas coisas. Porque se você colocar esperança nessas coisas, tentando conquistar a Deus através dessas coisas, você vai se frustrar, você vai falhar. Quantas vezes várias vezes, não, eu nesse pecado não peco mais, não vou mais, agora pronto. Deu 2 horas, já estava eu pecando novamente. Você só se frustra, não adianta. Não, agora eu vou fazer jejum até desmaiar. Vai desmaiar e não vai adiantar de nada. Estou falando que jejum é mal? Não. Eu estou falando que jejum não é uma forma de nos aproximarmos de Deus nesse sentido. O que nos justifica, o que nos purifica é apenas a fé. Esse é um dos fundamentos da reforma protestante, inclusive. Somente a fé. Se nós andarmos por esse caminho, queridos, mais cedo ou mais tarde nós vamos nos frustrar. Você, assim como eu, deve conhecer pessoas que já foram usadas por Deus, jejuavam trocentas vezes, oravam, passavam a noite orando em monte, orando nisso, orando naquilo. Não estou falando que é errado, só que muitas vezes nós depositamos nessas coisas a nossa esperança, como se Deus fosse me ouvir, como se Deus fosse falar comigo apenas se eu estiver sofrendo em jejum, apenas se eu estiver orando demasiadamente, ou fazendo qualquer outra coisa. Somos justificados apenas mediante a morte e ressurreição de Jesus. É Ele que nos dá como um presente. Se você continuar querendo na sua própria força, na força do seu braço, você vai falhar, você vai se frustrar e você vai cair. Porque é o que acontece. Na nossa própria força nós não conseguimos nada. Pode passar aí, Davi. Estamos terminando já. Então, a partir de tudo isso, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que a nossa dívida está paga. Nossa dívida está paga. Romanos 4:25 diz o quê? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitados para a nossa justificação. E agora a gente já sabe o que é justificação. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando? Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos fazer justos. E hoje nós já somos justos em Cristo Jesus. Romanos 5:2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Mais uma vez aqui ressaltando, fomos justificados através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E isso foi nos dado gratuitamente. Não é por obras que nós façamos. É Ele que nos dá. É Ele que nos justifica. Não é por jejum, não é por oração, não é por tanto que você lê a Bíblia, não é por tanto que você sai evangelizando, não é por tanto de dia que você vem para a igreja, não é por tanto de dízimo que você dá, não é por tanto de oferta que você dá. É exclusivamente através da fé em Cristo Jesus. Mas agora, mais uma vez ressaltando, agora, libertados do pecado e transformados em servo de Deus, o fruto que vocês colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Ressaltando mais uma vez aqui, nós somos justos agora. Os frutos dessa nossa justiça que nos foi imputada, nós receberemos agora. Claro que não só agora, no mundo vindouro também, mas é a partir de agora. Portanto, nós não podemos novamente viver escravizados do pecado. Como assim? Como é que é viver escravizado do pecado? É aquele crente que está todo tempo na luta. Não na luta contra o pecado, mas na luta no geral. É um crente que não reconhece isso. Ai, a vida cristã é muito difícil. Claro, se você tentar na força do seu braço, vai ser difícil mesmo. Vai ser igual a lei, vai ser algo impossível. Mas a partir do momento que nós reconhecemos que não é na força do nosso braço, não é por obras, não é por nada que nós façamos, querido, a vida cristã se torna fácil. Porque nós somos guiados passamos a ser guiados exclusivamente pelo Espírito Santo. Nós não pecamos porque nós temos medo do inferno. Nós paramos de pecar porque agora nós compreendemos aquilo que nos foi dado. Porque agora nós compreendemos o amor de Deus por nós, e por causa desse amor que nos constrange, como o apóstolo Paulo fala, nós deixamos de pecar. É o que é falado, eu acredito que lá em Ezequiel, quando ele diz que chegaria um tempo que ele tiraria de nós o nosso coração de pedra e colocaria um coração de carne, de modo que nós teríamos nojo das nossas antigas práticas. Veja só, não é você que vai trocar o seu coração, é Ele que troca o coração, e é Ele que faz você ter nojo daquilo que antes você praticava. E novamente ressaltando, está aí, ó, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é o quê? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O presente de Deus é a vida eterna, gratuitamente, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Efésios 1:2, mediante o lavar e o regenerar do seu Espírito Santo. Mais uma vez ressaltando que não é nós, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Essa era a lógica do Velho Testamento, que infelizmente muitos cristãos ainda querem aplicar nos nossos tempos. Mas que entre nós não sejamos assim, que nossa mente possa ser aberta e nós possamos reconhecer que não é por nada que nós façamos. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A gente olha esse justo viverá pela fé e ele é muito usado no contexto de oferta, né? A gente sempre fala, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Não é nesse contexto exatamente que isso aqui está aplicado. Quando ele fala que o justo viverá pela fé, ele está contrapondo ao justo, à pessoa que vive pela lei. Quem vive pela lei não é justificado. Quem vive na força do seu braço, quem vive querendo ser bom por si só, não é justificado. Mas quem vive pela fé é declarado justo. O justo é aquele que vive pela fé. Melhor tradução. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Nós estamos no tempo da graça, nós estamos no novo tempo, mas se você quiser viver segundo os preceitos antigos, assim será na sua vida. Ou seja, se você acreditar que Deus vai lhe castigar porque você não está jejuando, você vai ser castigado. Se você acreditar que a sua vida está mal porque você não está orando o suficiente, porque você fez algum pecado,
assim será na sua vida. Se você acreditar que porque você errou, Deus vai lhe castigar e você vai ser punido e você vai sofrer, assim será na sua vida. Porque está escrito: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, ou seja, aquele que quiser seguir dessa maneira, por ela viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, ele está falando: se você quiser viver por esse caminho, você vai viver. Mas existe um outro caminho, o caminho do descanso, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Mais uma vez, ressaltando, é o Espírito que age nas nossas vidas, querido. Nós não somos guiados pelas circunstâncias, nós não somos guiados pelas coisas que estão ao nosso redor. Não é por causa das nossas obras que nós somos justos, é porque Deus declara que nós somos justos. E nós temos que começar a viver dessa maneira. Princípio básico, um dos princípios básicos da psicologia: a nossa mente molda nossas ações. O que eu pratico é porque eu olhei algo, meu cérebro processou aquilo, ele se ligou a uma crença e por causa dessa crença ele agiu, nós agimos. A psicologia está falando que já estava escrito lá na Bíblia: como o homem se imagina, assim ele é. Você é justo. Começa a declarar isso na sua vida. E não é por causa das suas obras, é porque Deus está falando: você é um filho justo. Você está no seu estado perfeito, desde já. Não é quando você morrer, é desde já. Então comece a declarar isso na sua vida: eu sou justo. Cara, errei de novo, mas eu sou justo. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Não é pelas minhas obras, é pelo que Ele fez na cruz que eu sou salvo, é pelo que Ele fez na cruz que eu sou justo. E comece a internalizar isso. Como o homem se imagina, assim ele é. E isso está mais além, porque além da nossa imaginação, Deus já declarou: nós somos justos. Você foi justificado. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Nós fomos libertos. Já fomos libertos. Nós já fomos justificados. Quem quer justificado? De novo, batendo nessa tecla, porque não podemos esquecer. É quando Deus, mesmo através dos nossos erros, declara que nós somos puros, declara que nós somos limpos. Base do cristianismo. Como é que nós temos paz com Deus? Como é que nós podemos ter um relacionamento com Deus sendo tão errados, sendo tão sujos? Através da justificação feita através do sacrifício de Cristo Jesus. O que fazer? Como de costume, eu sempre anoto alguns pontos práticos. O que fazer? Primeiro, aceitar a justificação como um presente divino. Aceite a justiça de Deus como um presente, não como uma conquista pessoal. Liberte-se do fardo de tentar provar sua aptidão para a justificação. Como que você vai fazer isso? Confiando no sacrifício de Jesus na cruz. Segundo, priorizar a fé sobre a performance religiosa. Reconheça que a justificação não é alcançada por meio de ações próprias, mas é recebida pela fé em Jesus Cristo. Terceiro, o que fazer? Viver em gratidão pela redenção por meio de Cristo. Viva em constante gratidão pela redenção alcançada por meio do sacrifício de Cristo na cruz, reconhecendo o valor impagável desse presente. Quarto, o que fazer? Buscar uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Busque viver uma vida de santidade e obediência à vontade de Deus, não como um meio de justificação, mas como uma resposta ao seu amor e à graça demonstradas em Cristo Jesus. Como eu falei,
Eu dei exemplo de várias coisas aqui: jejum, oração, vir para a igreja, leitura da Bíblia, meditação, evangelismo. Tudo isso é uma bênção. Mas nós não podemos fazer isso com o intuito de agradar a Deus, no sentido de conquistar algo da parte dele. Porque tudo que Ele nos dá gratuitamente. Amém, queridos?